Olá, o nosso programa de hoje reúne parlamentares numa conversa sobre reforma política, um assunto antigo nas discussões legislativas, mas que retorna mais forte com as manifestações de rua em todo o país. Em resposta aos movimentos, a presidente Dilma Rousseff defendeu uma consulta aos brasileiros sobre mudanças no sistema político e eleitoral. Plebiscito ou referendo, uma constituinte específica. Enquanto ainda se discute o melhor caminho a seguir para essa consulta, pelo menos no ponto, é grande a concordância. O financiamento das campanhas eleitorais tem que ser incluído. E é exatamente sobre esse tema o nosso programa de hoje. Então, vamos apresentar os nossos debatedores. Temos conosco o deputado Sávio Souza Cruz, do PMDB, líder do bloco Minas Sem Censura. Ele preside a Comissão de Minas e Energia e integra ainda a Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos da Mineração. Está no 4º mandato na Assembleia, engenheiro especializado em meio ambiente, foi secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração e de Planejamento e Coordenação Geral na gestão Itamar Franco, além de presidente da Câmara e vereador de Belo Horizonte por 2 mandatos. Temos também o deputado Carlos Mosconi, do PSDB, coordenador da Comissão Extraordinária da Reforma Política, presidente da Comissão de Saúde e integrante ainda da Comissão de Cultura. Ele está no 2º mandato na Assembleia. Foi deputado federal por 4 vezes e no Congresso foi relator da Saúde na Constituinte de 88, além de autor da Emenda 29, que define investimentos mínimos no SUS. Foi também assessor especial do governador Aécio Neves e já presidiu o extinto INAMPES e a Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Também é nosso convidado o deputado Pompílio Canavês, do PT, vice-líder do bloco Minas Sem Censura. Ele integra as comissões de Saúde, de Assuntos Municipais e Regionalização e a Comissão Extraordinária das Águas. Está no 1º mandato na Assembleia. Foi bancário, dirigente sindical, além de prefeito de Alfenas e presidente da Associação dos Municípios do Lago de Furnas. Atualmente preside o Comitê da Bacia do Rio Grande. O Assembleia Debate começa agora. A discussão em torno da reforma política acontece há mais de 15 anos. Envolve várias propostas que vêm sendo debatidas no Congresso Nacional. Alguns projetos viraram lei, como a reeleição, que vale desde 1998, além da ficha limpa, que entrou em vigor em 2012, impedindo a candidatura de políticos condenados, cassados ou que renunciaram para evitar a cassação. Mas há outras ideias para aperfeiçoar o sistema político eleitoral. Temas polêmicos que fazem parte de um projeto pronto para ser votado na Câmara Federal. O relator da PEC é o deputado federal petista Henrique Fontana. O texto dele defende, entre outros itens, o fim de coligações partidárias em eleições proporcionais, a realização de todas as eleições em uma única data, a facilitação da participação popular na proposição de projetos de lei e emendas constitucionais. Sobre o financiamento das campanhas eleitorais, o relator defende que ele seja exclusivamente público. Nesse caso, haveria um fundo de recursos públicos destinado a partidos políticos, numa divisão proporcional à representação da sigla no Congresso Nacional. Atualmente, o financiamento eleitoral e partidário é misto, ou seja, formado por recursos públicos e privados. O financiamento público se dá com recursos do fundo partidário e, indiretamente, pela compensação fiscal a emissoras de rádio e televisão pela cessão dos espaços do horário eleitoral. Já o financiamento privado, com doações de pessoas físicas ou jurídicas, obedece a regras da lei eleitoral. Nas eleições de 2010, as doações de pessoas físicas eram limitadas a 10% dos rendimentos brutos obtidos no ano anterior. No caso de pessoas jurídicas, o limite era de 2% do faturamento bruto da empresa no ano anterior à eleição. No Senado, a Comissão da Reforma Política também aprovou financiamento público exclusivo, além de uma definição de um limite de gastos. Agradeço muito a presença dos deputados aqui no nosso Assembleia Debate. Quero saber de cada um se concorda com mudanças no sistema de financiamento das campanhas, se o sistema atual tem problemas. Então, fiquem à vontade, o debate está aberto. Olha, eu concordo, creio que está na hora. As ruas estão exigindo que haja mudanças substanciais na política e eu defendo o financiamento público de campanha. Eu acho que está na hora da gente dar mais transparência e também dar mais igualdade nas campanhas políticas. O financiamento privado, ele é o germe, é a raiz de todos os problemas, de boa parte dos problemas que a gente tem vivenciado.
essa relação indevida, às vezes, entre o financiador e o político, o presidente, o governador, os parlamentares, de maneira geral, cria uma situação insustentável. Vi ontem na TV, uma emissora de TV entrevistando um popular na rua se ele concordava com o financiamento privado de campanha que continuasse desse jeito. A pessoa disse que sim. Mas quando o repórter tornou a perguntar, mas você acha então que a empreiteira pode continuar financiando, dando dinheiro para que o político se eleja? Não, isso eu não concordo, não. Então, é preciso que a gente aproveite o clamor das ruas e que finalmente a gente avance. E eu acho que o financiamento público de campanha é a melhor resposta para esse momento atual. Bom, nós fizemos aqui na Assembleia, o ano retrasado, né, 2011, uma comissão especial que ainda não foi extinta. O senhor é o coordenador dela, né, deputado Mosconi? Foi interessante, porque foi um ano e tanto de trabalho, e nós ouvimos aqui Minas Gerais inteira. E nós chegamos a alguns pontos interessantes que, assim, ponto consensual, absolutamente consensual, unânime, nós não temos. Mas tem alguns itens mais, vamos dizer assim, majoritariamente abordados. Um deles é o financiamento público de campanha. E é interessante porque se agora for para o plebiscito, talvez seja derrotado, né? Eu temo que seja derrotado. Por que o senhor acha isso? É pelo que o deputado Pompilho falou. Mas então vamos tirar dinheiro da saúde, da educação e botar para os políticos fazer campanha, entendeu? Fica uma conotação, não é? Mas quando assim, você coloca... Sim, claro. Eu também acho que tem que explicar bem. Eu acho que o financiamento, tal como ele é hoje, é um desastre para a classe política e para o país. E quem acha que isso barateia a campanha está redondamente enganado. Isso encarece demais a vida do Brasil. Porque, vamos entender o seguinte, essa ingenuidade, fala, bom, o banco vai doar milhões, as empreiteiras vão doar milhões, e tudo pelo amor à pátria? Não, mas, então, eu entendo que, naturalmente, elas têm interesse nas eleições e tal, muitas vezes faz de um lado, faz do outro, mas isso não é correto. E é péssimo para a classe política ter que pedir esse financiamento. É muito desagradável, é humilhante até. E acho que aí tem uma raiz, uma fonte das mazelas da corrupção no país. Então o financiamento público, se ele for bem arrumado, porque o financiamento público já tem uma parte hoje que é pública, é muito bem arrumada. O horário de televisão, o horário de rádio é público, é financiado pelo poder, pelo Estado, e é bem arrumado isso aí. Então eu acho que vamos dizer assim, uma regulamentação bem feita, uma explicação muito bem feita para a população, ela acaba entendendo. Eu só julgo que o prazo agora é meio curto, entendeu? Vai ser muito difícil. Eu estava vendo o ex-presidente do tribunal, do Superior Tribunal, o ministro Carlos Aires, dizendo, olha, não dá, não vai dar. Ele mesmo está dizendo que acha muito difícil. Então eu espero que alguma coisa aconteça. E a outra questão que foi muito também majoritária na comissão foi a questão fim das coligações nas eleições proporcionais. Fim das coligações. Isso também é um clamor muito grande, porque isso eu acho que agride a democracia, esse tipo de coligação feita com partidos de aluguel, que são partidos de aluguel mesmo, estão aí para isso. Não, vou aumentar meu tempo de televisão, quanto vai custar isso? Para fazer negócio, entende? Eu não posso generalizar, mas é um fato que é conhecido e que é extremamente repudiado pela população. Então, essas duas questões, se nós pudéssemos avançar nelas, seriam um grande ganho para o nosso país. O nosso Assembleia Debate tem o objetivo de reunir outros parlamentares para falar exatamente sobre mudanças no sistema eleitoral, o que abrange políticos e coligações também, deputado Mosconi. Deputado Sávio, pois não? Olha, a minha visão é que, sobretudo o momento que passa o país, deveria merecer uma resposta mais profunda. A reforma política, todos são a favor, só que cada um tem uma na cabeça. E ela nunca leva a nenhum porto. A gênese disso, na minha visão, é o seguinte: você esperar que o Congresso Nacional faça a reforma política seria o mesmo que esperar, por exemplo, que os campeões do jogo de tênis na quadra de saibro decidissem regulamentar o jogo de tênis na quadra rápida. Eles não vão fazer isso. O Congresso Nacional abriga os campeões deste sistema político. Eles não vão mudar.
E eu acho que isso nos remete a uma discussão mais profunda e mais, de mais fôlego. E aqui nós temos aqui um colega que foi constituinte. O processo constituinte brasileiro na nossa redemocratização foi manco. Foi manco porque nós não tivemos uma Assembleia Constituinte. Foram concedidos poderes constituintes ao legislador ordinário. Um Congresso que naquela época ainda abrigava até senadores biônicos. É verdade. Até senadores biônicos. E esse vício de o legislador ordinário ter também o papel constituinte foi dramático na nossa redemocratização, a meu juízo. Por quê? Porque aqueles legisladores eles estão preocupados em constituir o país, mas estão preocupados com a próxima eleição. E uma coisa contamina a outra. Então, quando nós estamos vivendo agora um momento em que a gente já se passaram 2 anos da morte do ex-presidente, ex-governador Itamar Franco. Já há algum tempo, o presidente Itamar Franco defendia, e eu discuti muito isso com ele, que nós buscássemos possibilitar ao país a instauração de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para tratar de temas como este e para tratar de outros temas que o Brasil vai ter que enfrentar em algum momento. Eu levanto, por exemplo, iniciativa individual de proposição legislativa. Poucos parlamentos têm isso. Aqui qualquer parlamentar vai lá e apresenta um projeto de lei sobre o tema qualquer. A imprensa ainda estimula uma contabilidade estúpida de quantos projetos cada parlamentar apresentou. Como se fosse uma corrida, né? Como se fosse um indicativo de produtividade, né? De quem apresenta mais projetos. É uma disputa. Eu conheço parlamentares que todo início de legislatura apresentam uma batelada. Só para atender. E com isso, no Congresso Nacional, hoje tramitam 10 mil proposições, 5 mil, que ninguém leu, que ninguém discute e que não vai a lugar nenhum. Mas a contabilidade parlamentar está garantida. Se forem aprovadas, talvez não tenham nenhum efeito na vida da população. Então, eu acho, por exemplo, que nós deveríamos trazer para os partidos a iniciativa de proposição legislativa, valorizando os partidos, a vida partidária e a discussão interna dos partidos. Você tem uma grande ideia? Leva para o seu partido. Se o seu partido achar bom, ele apresenta como uma ideia do partido. Rediscutindo o papel até dos partidos, nós limpamos a pauta e começamos a ter prazo e tempo para discutir proposições mais importantes. Isso teria de cambulhada o mérito de acabar com uma das raízes da corrupção e de uma degradação da vida parlamentar no Brasil, que é a chamada emenda parlamentar individual. A emenda parlamentar individual, hoje o deputado é avaliado por muita gente, ninguém quer saber o que ele fala, o que ele pensa, o que ele produz legislativamente, se fiscaliza ou não. O deputado bom é o que leva dinheiro, leva recursos. E aí você tem um balcão de comércio de emenda. Isso virou um vício no Brasil. Balcão de comércio de emenda. As emendas. Troca emenda. As emendas. E o deputado, assim, tem deputado que passa a emenda. Vive de emenda. Já passa para o prefeito quem é que vai fazer a obra, quanto que é dele, quanto que é do prefeito, quanto que é do empreiteiro e aquela parafernália. Se você olhar os últimos escândalos da vida pública nacional, todos, sem exceção, estão relacionados às emendas parlamentares individuais. Se você acaba com a iniciativa individual, só para concluir, você acaba com... Você tem esse efeito colateral positivo. Você acaba com a emenda parlamentar individual. Nós, no país hoje, nós somos o único país do mundo que eu conheço que o governo pode usar dinheiro público para falar bem de si mesmo, sem limite. Propaganda, a gente discute muito aqui propaganda do governo do Estado, 2 bilhões, se discute a propaganda do governo federal. As casas legislativas agora também têm que ter verba publicitária, os municípios, as prefeituras. É o único país do mundo que você pode queimar dinheiro público para fazer propaganda de si mesmo. Ora, você pega o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só pode fazer propaganda de alistamento militar, mais nada. Na Europa, alguns países podem fazer de campanhas de saúde pública. Outros nem isso. Porque num país civilizado, você não precisa fazer campanha de vacinação do Zé Gotinha, porque as crianças têm pediatra e o pediatra acompanha a vacinação. Deputado Sávio, mas pegando esse gancho um pouco da Constituinte, eu também concordo. Inclusive no dia que a presidente anunciou como primeira medida uma Constituinte, eu até dei uma entrevista para a TV Assembleia falando que concordo, que eu acho que é o caminho, uma Constituinte que discuta esses assuntos que o senhor abordou, mas, por exemplo, também a democratização dos meios de comunicação. Claro. Né? Os meios de comunicação como são concebidos hoje, na mão de
de apenas poucas pessoas e do jeito que age no Brasil, acaba se tornando uma ditadura da mídia. Acho que isso tinha que ser abordado também. E uma outra questão é que a Constituinte, que Mosconi trabalhou tão brilhantemente, sendo inclusive o relator do SUS, o fato dela não ter sido exclusiva realmente criou essa dependência e acabou prejudicando o próprio Legislativo, que ficou sem um papel mais definido. Então, nesse momento que a nação quer rever tudo, eu acho que aí eu assim, com todo respeito, discordar, eu acho que dá tempo. Deu tempo quando o povo quis o ficha limpa e o Congresso está abrindo mão para o TSE legislar, para o Supremo legislar. As reformas estão prontas há muitos e muitos anos. Quantas discussões, como elas foram feitas aqui, estão lá. Mas tem polêmica. Mas olha só, se não fizer agora, no clamor popular, por isso que eu creio, assim, agora não está em questão o plebiscito, a presidenta propôs um plebiscito ao Congresso, que ele vai ter que definir sobre isso, sim, mas eu defendo que haja, até no próprio plebiscito talvez, a pergunta: precisamos de uma constituinte para que a gente possa rever o que não ficou adequadamente resolvido na Constituição de 88. Mas aí nós vamos entrar no mesmo problema que você está condenando, quer dizer, constituinte sem constituintes definidos para esta finalidade. Não é? Sim, mas seria, o erro seria o mesmo. Seria exclusiva, não seria... Eu só queria dizer o seguinte, a questão da constituinte, 20 anos atrás, naquele momento, compreende? Eu acho que ela foi, ela se justificou plenamente. Até os seus erros, do meu modo de entender, são justificáveis, entendeu, sabe? Nós estávamos saindo de uma ditadura. Nós estávamos chegando numa democracia, na liberdade, havia aquele momento de euforia da população brasileira. Mas esses erros acabaram. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, então a Constituinte teve avanços inegáveis, todo mundo reconhece, sem dúvida alguma. E nós teríamos feito uma revisão constitucional que estava prevista, inclusive na Constituição, e que depois não foi feita. A revisão teria sido fundamental. Infelizmente não foi feita. E aí nós ficamos com essas questões que não foram resolvidas, são mal resolvidas. A questão da reforma política, naquele tempo, não era demanda. Por que não era demanda? Porque nós chegamos na democracia. Então nós tínhamos poucos partidos, que ainda eram herança da ditadura. Então era uma situação completamente diferente do que é hoje, não é? Algumas coisas não foram aprovadas, e uma delas, uma falha enorme, foi a questão do financiamento da saúde, que nós não conseguimos aprovar na Constituinte, por isso que está essa confusão até hoje. Compreende? Então, muito bem. Agora mas hoje, o clamor da população, eu vi a pesquisa da Datafolha, e nós vimos toda a manifestação nas ruas. A pesquisa mostrou que o número 1 é saúde, 43%. O número 2 é educação, 11%. E os outros, aí em seguida vem segurança, 10%, depois vem corrupção, inexplicadamente até muito baixo, 4%. Compreende? Enfim. E não se falou a reforma política não foi tão bem, vamos dizer assim, solicitada. Mas eu acho que é um momento, sim, da gente poder avançar. Mas você não acha que a reforma política não foi tão citada, porque as pessoas até desconhecem esses bastidores que os senhores deputados estão trazendo aqui de forma tão rica para nós? Tem a bandeira, reforma política, mas que reforma política? É difícil, é complicado, é complexo. A falta de uma liderança política nos movimentos, faltou sintetizar, Mosconi, eu quero dizer que tudo isso cabe numa reforma política. Todo esse clamor das ruas cabe numa reforma política. O Congresso pode ter os defeitos que ele tem. E ele tem, a gente sabe que tem. Mas ele vota sob pressão, sabe? Ele vota com uma rapidez. Como aconteceu na semana passada. Agora aconteceu. Então, mesmo com os partidos pequenos, que aí realmente seria um problema complicado, mas com pressão do governo, com pressão da base, com pressão da população, do Brasil inteiro, vota. O difícil, na minha opinião, é você chegar agora no plebiscito e falar assim, olha, vamos votar, vamos fazer a mudança para voto em lista. Meu Deus do céu, como é que nós vamos explicar para o Brasil o que é voto em lista? Compreende como é? Não é fácil fazer isso. Não, então são itens. Pode não ser fácil, mas seja necessário. Mas se nós resumíssemos isso em 2, 3 pontos, não mais do que isso, por exemplo, tem lá suplente de senador, eu acho que todo mundo quer que acabe. Voto aberto, todo mundo quer que acabe, hein? Mas E o financiamento só defende que também seja. Por isso, o financiamento, a necessidade eu acho que da população nas ruas. Todo mundo concorda, todo mundo quer, mas não acaba. Suplente de senador é uma excrescência.
Está lá. Eu acho no Senado, talvez quase um terço dos senadores hoje estão lá sem legitimidade nenhuma. Sabe, veja só, nós somos parlamentares e nós não fazemos nada sem conversar muito. Claro. Nós não podemos ter uma ideia e pronto, vou lá e... Não, a gente tem que botar na mesa e conversar muito. Faltou isso no governo agora. Faltou a presidenta Dilma, que quer fazer a reforma, eu confio na boa intenção dela. Mas uma reforma que não é o clamor popular maior. Tem outras questões aí maiores. Mas sim, eu acho que é tudo isso. Bem. Mas devia chamar essas lideranças dela lá, os partidos, sentar e como é que nós vamos fazer a reforma? De que maneira não é que nós vamos encaminhar? Porque hoje nós estamos no problema de um encaminhamento para a votação da reforma. Não estamos nem falando que reforma que vai ser. Nós não estamos conseguindo encaminhar a reforma para uma solução, compreende? O relator desse projeto na Câmara disse que eu vi lá hoje o presidente da Câmara, o Henrique Alves, falando, olha, talvez não dê tempo, eu já estou pensando num plano B aqui. O plano B pode virar plano C, esse é o problema. Sim, mas aí se tivesse conversado mais e tivesse feito um grande acordo no Congresso, talvez a reforma pudesse ser encaminhada, compreendeu? Agora eu estou achando que o tempo vai ser exíguo para esse tipo de plebiscito, que não vai ser fácil. Deputado, o próprio tribunal reconhece isso. Está olhando aí, observando. Na verdade é o seguinte, como aqui a gente tem ampla liberdade para dar a solução dos problemas nacionais, eu vou dar a minha. Eu acho que nós deveríamos partir para uma Assembleia Constituinte e os plebiscitos seriam realizados no âmbito do processo constituinte. O próprio legislador constituinte, e aí seria exclusivo, quem se candidatasse para ser constituinte não poderia ser legislador ordinário até durante não sei quanto tempo. Para não repetir o processo constituinte, que a nossa constituinte ela reflete, ela tem um caráter desiderativo. Ela quer atender à demanda popular no pior sentido. Por exemplo, na saúde. É um princípio constitucional que todo brasileiro tem direito à saúde. Está escrito isso lá. Tá. Se todo brasileiro tem direito à saúde, os vírus, as bactérias são inconstitucionais. As pessoas, em tese, elas podem... Mas isso não está, podem não. Até, mas não tem nada... O relator da saúde... Não tem nada mais que nega a saúde do que as bactérias dos vírus. As bactérias e os vírus que infectam e tornam doentes as pessoas que têm constitucionalmente direito à saúde. Não, mas nós só falamos elas não saúde. precisam nem morrer, porque doença, nada nega mais a saúde do que a morte. É interessante. Agora, como que nós vamos patrocinar o acesso aos instrumentos de saúde? Isso fica num segundo plano. Não, é na mesma linha. Não, pois é. Na mesma linha, no mesmo nós item. precisamos, por exemplo, nós assistimos no julgamento do chamado Mensalão, em tempo real na televisão, um desfile de vaidades do nosso Supremo Tribunal Federal. As vaidades expostas à população. Olha, por que nós não temos 3 turmas de Supremo para tornar aquilo mais ágil, por exemplo? Por que nós não facilitamos, no tempo de hoje, de comunicação em tempo real, que as casas legislativas possam votar, inclusive, cada um da sua casa, não tem que reunir no Congresso Nacional naquele preço absurdo para fazer trabalhar e ficar essa imagem que trabalha 2 dias por semana. Estou dando algumas ideias. Sabe, por exemplo, ele está pensando no país ideal, no momento ideal. Pois nós temos aqui essa liberdade, ainda bem. E a explicação ideal para a população entender, né? Porque olha aqui, não é um princípio democrático que todo poder emana do povo? Sim. Por que o judiciário não passa pelo crivo do povo? Como é em vários países. Por que os ministros do Supremo, os promotores, os procuradores não passam por um processo eleitoral? Tem falhas. Os princípios constitucionais da democracia não diz que o poder emana do povo? O judiciário não. Não. Emana de Deus, talvez? Então nós precisamos... A forma de escolha é num processo constituinte, você poderia levar questões pontuais à deliberação plebiscitária, cargos vitalícios, mas no âmbito do processo constituinte, porque senão vira uma coisa solta, espasmódica. Faz um plebiscito sobre lista fechada, ou lista aberta, ou lista flexível. Financiamento. E quem está votando não sabe nem se isso vai enquadrar num processo. Só para terminar, a pessoa está votando no sistema de lista e não sabe se isso vai enquadrar num sistema proporcional ou majoritário. Então, poderia-se trabalhar, na minha visão, plebiscitos pontuais, decisões plebiscitárias, ou num referendo, no processo constituinte. Eu acho que não é hora de dar só a resposta de afogadilho, alguma coisa que possa ser... O senhor está pedindo mais calma e está levantando outros temas, né? Eu estou pedindo que radicalize o momento. Que nós aproveitemos esse momento para reinstitucionalizar o país.
Num processo, todo mundo parece concordar que a crise é das instituições. As instituições da nossa democracia estão sob suspeita do povo. Na história da humanidade, nós só tivemos 2 processos de reinstitucionalização de país. Ou é por um processo constituinte, ou é pelas armas, pela revolução. Ou nós vamos reinstitucionalizar, de um ponto de vista constitucional, o país, ou em algum momento isso não vai levar em bom lugar. Bom, nosso tempo de bloco está quase terminando. O senhor estava querendo... Não, eu só queria colocar uma questão. A questão da exiguidade do tempo. Nós temos no ano que vem a Copa do Mundo, que é um evento ainda maior e de proporções, né? E já há algumas pessoas achando que as manifestações do ano que vem voltarão com forte recrudescimento, se até lá não tomarmos nenhuma iniciativa. Então, por isso que eu digo que é preciso trabalhar com o tempo que se tem. É preciso dar a resposta que a sociedade precisa, e eu volto a reafirmar que, para mim, o que está difuso nas pessoas nas ruas, é realmente uma reforma política. Como o Sábio disse, eu concordo, é uma crise institucional que nós vivemos hoje. Mas o povo não saiu às ruas por causa de reforma política. Você pode estar sério, o povo saiu às ruas porque está vivendo muito mal. Mas o povo está infeliz. No fundo, o povo sabe que depende da política. Esta questão é uma questão importante, sim, que precisa. O povo sabe que depende da política, mas ninguém se a saúde vai ser boa, depende da política, se a educação vai melhorar, depende da política, se a segurança vai ser boa. E se a política não dá conta disso, é necessário uma reforma. Eu entendo, veja bem, nós somos políticos, nós queremos uma reforma política. Até porque a nossa atividade está muito prejudicada dentro dessa realidade política que nós estamos vivendo. Esse é um fato absolutamente real para nós. Mas o povo não saiu à rua para isso, não. O povo saiu à rua lá com cheio de cartaz na mão, porque está vivendo mal. A vida está insuportável. Compreende? O protesto do povo é dirigido às instituições e aos políticos. O povo vai resolver, vai mudar, não vai. Tem questões, ela não é explícita, ela está implícita. Prementes que precisam ser resolvidas e essas estão ficando para depois, entendeu? Acho que não é por aí. Bom, nós vamos para um intervalo. No próximo bloco eu quero aproveitar mais essas experiências dos parlamentares convidados para esse programa para falar sobre os bastidores das campanhas, falar um pouquinho mais sobre financiamento, para você entender melhor o que está em jogo, como é que funcionam as eleições e as nossas instituições. Um papel também didático que tem nossa Assembleia de Debate. Então não sai daí.